Wellington Barros. Será que tem informação ainda aí, Barros? Tem bastante informação, vamos lá. Vamos falar do Hugo Motta aqui, Pitoli, porque a Justiça Federal do Distrito Federal decidiu manter em andamento a ação de improbidade administrativa contra a Ivanádia Veloso Meira Lima, atual chefe de gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba. O processo apura suposto enriquecimento ilícito relacionado à utilização de funcionário fantasma ligado a um aliado político do parlamentar. A decisão rejeitou a alegação de prescrição apresentada pela defesa e assegurou o prosseguimento da ação proposta pelo Ministério Público Federal. Ivanádia é acusada de movimentar a conta bancária de Francisco Macena Duarte, ex-secretário parlamentar que estava formalmente lotado no gabinete do então deputado federal Wilson Santiago, também do Republicanos da Paraíba. Em depoimento, esse ex-secretário, Francisco Macena, afirmou que nunca esteve em Brasília, desconhecia o valor do próprio salário e não sabia o número da conta em que os pagamentos eram depositados. Ele declarou ainda que, no mesmo período, exercia a função de motorista em uma prefeitura no interior da Paraíba, mantendo vínculo simultâneo com a Câmara dos Deputados. Segundo o Ministério Público Federal, a Ivanádia possuía uma procuração assinada pelo servidor que lhe conferia poderes para emitir cheques, realizar saques e movimentar integralmente os valores da conta. A ação aponta que entre novembro de 2005 e novembro de 2009, ela teria incorporado recursos públicos federais ao próprio patrimônio, gerando prejuízo comprovado ao erário. Nesse período, a Câmara pagou R$ 224 mil ao servidor. E a Ivanádia deixou a chefia de gabinete de Wilson Santiago lá em em janeiro de 2011, e no dia seguinte passou a integrar a equipe do então deputado Hugo Motta, onde permanece até hoje. Falei então porque agora ele não é só um deputado, né? Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Documentos anexados ao processo indicam a continuidade do mesmo método. Já foi revelado, inclusive nós falamos aqui que havia uma apuração contra a Ivanádia há algumas semanas, e que ela mantinha procurações para sacar e movimentar salários de ao menos 10 funcionários e ex-funcionários vinculados ao gabinete do atual presidente da Câmara. Portanto, segue esta ação no Ministério Público Federal. Nós já havíamos divulgado, inclusive, aqui quando houve essa primeira informação, e agora há uma atualização desta informação, porque o Ministério Público Federal decidiu manter a ação de investigação contra a chefe de gabinete de Hugo Motta. Ei, Hugo Motta, que maravilha. Como é bom dever na praça, né? Porque daí você deve na praça, Hugo Motta, e a gente se ferra aqui. Te colocaram na posição de presidente da Câmara e a gente bobeou, porque a gente sabia quem é Alcolumbre. Nenhuma novidade de quem é Alcolumbre. As historinhas, boas historinhas sobre Alcolumbre não são novidade para ninguém. Agora, e Hugo Motta? Quem era Hugo Motta? Quem era Hugo Motta? Mas eles escolheram direitinho. Quem tem o rabo sujo até as tampas, rabo preso, papai tem confusão também, vovó tem confusão também. Ou seja, uma família com muito problema na justiça e que acaba hoje destruindo o Brasil. Por quê? Nós temos, só para você ter uma ideia, um presidente da Câmara que não pauta a anistia para não prenderem o papai. Aí parece-me que andou com o PL da dosimetria agora e mantém o processo sobre a Ivanádia, que tem... Será que tem alguma coisa a ver? Porque Hugo Motta, né, não é só um covarde. E isso aí a gente pode atestar por quê? A covardia de Hugo Motta, a falta de lealdade, de compromisso, cumprimento de acordo... Hugo Motta é o que tem de pior na política hoje, porque chega de uma maneira sorrateira, engana todo mundo, enganou o presidente Bolsonaro, que acordou com o Hugo Motta o pautar do PL da anistia. E é exatamente gente assim que o judiciário quer na presidência da Câmara, que o executivo quer na presidência da Câmara, porque o Lavô, quanto mais deve, melhor. Quanto mais deve, melhor. Tá aí, ó, não pautou PL da anistia, por quê? Para não prender papai. Ó, que coisa linda. E agora, ele vai contar pra gente sobre a fisioterapeuta lá, que nunca apareceu no gabinete, salário de 11 a 14 mil reais, né, que disse que era uma conselheira de pé de ouvido.
Olavo, é conveniente para um judiciário que quer ter a Câmara na mão um Hugo Motta na vida deles, né? Vamos assim um pouquinho aí, um pouquinho mais. Parte da investigação, Pitoli, que envolve a... Puxa, nome difícil dessa mulher, Ivanádia. Parte da investigação, devido ao foro privilegiado de Motta, está na PGR. Com o Gonê, né? Assim, ó, não sei se dá para ver, assim, ó, o Motta aqui na mão, ó o Motta, o que esperar do Motta, né? Parte da investigação está com o Gonê, que é articuladíssimo com o STF, basta ver as posições de Gonê, as falas de Gonê no julgamento de 8 de janeiro. É simples, e Hugo Motta, o Pitoli bem colocou, não é só o Hugo Motta, né? Mas a avó de Hugo Motta também teve problemas com a justiça, a mãe de Hugo Motta, o pai de Hugo Motta, o Nabor lá na cidade de origem dele, ele tem problema com fraude em obras de pavimentação, tem problema com funcionários ligados a empresas que foram beneficiadas em procedimentos ilícitos, tem denúncia de superfaturamento, denúncia de má execução, faltando alguma explicação sobre a origem de dinheiro. Por que é importante entender esse cenário? Cenário que nós já discutimos aqui, Pitoli, inúmeras vezes, amigo ouvinte, inúmeras vezes, mas serve, é uma baliza, é uma régua para nós entendermos como e por que age Hugo Motta. Podemos esperar o que de alguém com o rabo preso desse tamanho? Peraí, não é uma presilhinha, não é uma rocha de toneladas em cima da história de Hugo Motta e de sua família. Vai esperar o quê? Que Hugo Motta faça defesas intransigentes de pautas justas, honestas, transparentes, dignas para o país? Não dá para esperar isso. Nós esperamos de Hugo Motta hoje, esperamos de Hugo Motta a atitude fisiológica, a proteção do pai, a proteção da própria cauda, para não falar do próprio rabo. É isso. E esperarmos o quê? Nada. Não tem o que esperar. Mas, sob essa ótica, podemos ler e entender Hugo Motta. Bom, e fica fácil para os caras, né? Pega um processinho do Hugo Motta, ele deve ter alguns processinhos. Tem da fisioterapeuta, tem do outro funcionário fantasma, agora tem esse aí tem do papai, tem da vovó, e aí eles fazem o que bem entendem, né, com um homem que única coisa que ele não poderia ser agora era presidente da Câmara, mas que o povo da Paraíba entenda, ele vai pedir o seu voto ano que vem. Alô, paraibano que me ouve agora. E ele vai querer dizer ali que ele é meio centro-direita, que ele tem para cima dele, cobrando, respeitosamente, mas cobrando. Espera um pouquinho, Hugo Motta, funcionário fantasma, você não pautou anistia porque papai devia na praça ou deve na praça? Tem que cobrar o cara, tem que ir para cima dele. Não pode ter vida fácil, não. Destruiu o Brasil. O presidente Bolsonaro está preso hoje por conta da covardia de Hugo Motta.